6 mil pessoas lá no estádio, fez uma festa com muita emoção, com muita choradeira, com muita galera emotiva, e já se representou inclusive a Ponte Preta, que vive esse momento que eu acho que é o mais tranquilo do ano. Júlio Nascimento. Cabelo, a quinta-feira de reapresentação na Ponte Preta, depois de uma importante vitória no Moisés Lucarelli contra a equipe do Náutico, o gol marcado pelo jovem Eliel, que dá à Ponte Preta 22 pontos no campeonato no primeiro turno. A Macaca não é derrotada há 6 rodadas, 4 empates, 2 vitórias neste período. Resultados importantes, né? Foram 10 pontos conquistados dos 18 disputados, então a Ponte consegue abrir uma pequena margem para a zona de rebaixamento, que ainda incomoda a comissão técnica, é verdade, mas dá um horizonte mais tranquilo para a Ponte pensar na sequência do campeonato. O próximo compromisso será contra a equipe do Grêmio sábado em Porto Alegre. O técnico Hélio dos Anjos tem a expectativa de contar com os reforços Leandro Bárcia e também Elvis, jogadores que não participaram do confronto contra a equipe do Náutico, e também espera o departamento médico para uma avaliação sobre o lateral Norberto, sobre os atacantes Danilo Gomes e Luca. Inicialmente, a informação que eu colhi hoje pela manhã é que o Luca ainda não deve voltar nesse jogo contra o Grêmio. A Ponte Preta deve preservar o Luca para que o atleta não tenha uma lesão muscular mais grave, então a tendência é que o Luca ainda para o final de semana não esteja à disposição. Então a Macaca trabalha com as possibilidades de novos desfalques e, é claro, trabalha também para colocar os novos jogadores à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Porque o Luca vinha numa sequência de jogos terrivelmente puxados, brigados, não é? E o Luca, a gente sabe a intensidade do Luca dentro de campo, ele não para, ele vai atrás, ele corre atrás do goleiro com a bola, e a gente vê. Então acho que nada mais justo que deixar ele fora do jogo contra o Grêmio também, né, Carlão? Dar uma descansada. A Série B, pelo tamanho do campeonato, é um campeonato que você precisa ter estratégias, né? Então, por exemplo, se o Luca não voltou para o segundo tempo lá em Criciúma, é porque realmente ele não tinha condições, porque ele fez um bom primeiro tempo, fez gol, perdeu outro, se desdobrou, voltou para marcar, então ele não tinha condições. Então, como não dava para jogar contra o Náutico, ficou de fora, logicamente. Como também eu imagino que não tenha sido uma lesão, essas grau 2, grau 3, deve ter sido um desconforto, um leve estiramento, eu acho que para o jogo contra o Operário ele vai estar na ponta dos cascos. Ou até para o jogo contra o Grêmio. Agora, por que levar ele para o jogo contra o Grêmio? Convenhamos, a Ponte pode voltar de lá com os 3 pontos? Claro que pode, não é proibido. Pode voltar com 1? Pode. Mas a tendência é que não volte, né? O Grêmio é favorito a vencer o jogo. E é um jogo que não combina com a característica do Luca, porque é um jogo em que a Ponte vai se defender, o Luca não vai participar da partida com tanta intensidade. É um jogo de contragolpe, o Luca não se encaixa nesse tipo de jogo, embora tenha todas as qualidades do mundo, mas não é um jogo com característica para o Luca. Então deixa ele também se recuperando, não vai levar ao sul do país para estar na ponta dos cascos com outra decisão no Majestoso, que vai ser contra o Operário. Que é o campeonato da Ponte campeonato Preta. Da Ponte. E a Ponte Preta já apresentou 4 jogadores, né? E nenhum deles estreou ainda. Mas pode ter mais contratações chegando por aí, não é, Júlio? Cabelo, a Ponte ainda vive a expectativa de reforços, né? O técnico Hélio dos Anjos recebeu novos jogadores para a sequência do campeonato, né? O zagueiro Matheus Silva, o volante Richelli, que ontem já esteve à disposição da equipe contra o Náutico, os meias Elvis e Cássio Gabriel e o atacante Leandro Bárcia. A Macaca ainda tem a expectativa da estreia desses jogadores. O Richelli, que ficou no banco, não entrou no segundo tempo contra o Náutico, até pela questão da intensidade do jogo, né? O Hélio dos Anjos já apontou que vai ter um pouco mais de paciência com o Richelli. O Elvis e o Matheus Silva, que foram registrados, não foram relacionados por questões de condicionamento. O Cássio Gabriel e o Bárcia não estiveram à disposição por conta de documentação. Então são jogadores que estarão aptos para a Ponte na sequência da temporada, e a diretoria também busca mais jogadores, como indicou na entrevista coletiva o técnico Hélio dos Anjos. Então, tá chegando. E o presidente tá querendo me dar mais um presentezinho. Ele falou comigo ali agora. Você entende que tá sujeito a ele me dar mais um presente. Uma negociação boa de um jogador que marca que eu falo, que pode marcar a evolução do grupo. Não é isso? Mas eu estou deixando muito à vontade, nunca pressionei o clube por contratação, sempre foi muito bem discutido. Mas a única coisa que eu quero deixar bem claro nós estamos conseguindo formar um grupo.
Nós estamos conseguindo formar um grupo. E eu mostrei para eles hoje que nós não tínhamos, desde quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos um vestiário tão alegre. Esse jogador que o Hélio indica que a Ponte está negociando, né? São 2 jogadores, aliás, que a Ponte ainda negocia. Depois do insucesso com o Gustavo Coutinho do Botafogo, né? Artilheiro da Série C, a Ponte tem negociação com o Everton, que está sem espaço no Cuiabá, pertence ao Grêmio, jogador que passou pelo Flamengo e pelo São Paulo, e também com o zagueiro Maurício, que está jogando como titular no Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. São 2 nomes que agradam a diretoria. Aí, portanto, é um bom nome o Everton para Ponte Preta, né, o Carlão? Estando afim, é um bom nome. Agora, a minha preocupação, precisa cuidar do elenco também. Não basta você depositar toda uma bagatela no Elvis e no Everton, e se você não cuidar do elenco, o que eu digo tratar bem? Pagar em dia, direito de imagem, salário, não só o elenco, mas funcionários também, para que a Ponte seja coesa e sim, todo mundo focado no mesmo objetivo, que é escapar do rebaixamento.